A paz e a graça do nosso Criador Altíssimo e Soberano, Yahuwah Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, esteja com cada um de vocês, meus queridos e amados irmãos da fé e do caminho, do Evangelho da graça de nosso Papai. Em nome da sua palavra viva, do seu Evangelho, do nosso alimento, aleluia, do maná dos céus, nosso Redentor e Salvador, Yahushua, o nosso Mashiach. Assim seja, aleluia. Irmãos, para quem acompanhou a parte 1, estamos dando sequência aqui no capítulo 2 da carta escrita pelo apóstolo Tiago. Vamos dar sequência aqui a partir do versículo 5, tá bom? Como eu sempre digo, ore, peça ao Pai sabedoria, discernimento e entendimento da sua palavra. Medite na palavra, nas sagradas escrituras por conta própria, de dia e de noite. Que o Espírito Santo, a consciência divina, justa e verdadeira do Pai e do Filho, lhe guiará em toda a verdade. Aleluia. Verso 5, capítulo 2 do livro de Tiago. Ouve, meus irmãos, meus amados irmãos, não escolheu o Criador os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Contudo, vós tendes menosprezado o pobre. E não são os ricos que vos oprimem? Olha só, tem que parar e refletir. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Yahuwah os que para o mundo são pobres, ou seja, os que para esse sistema são pobres, que o mundo olha assim, vixe, olha como esse povo se veste, olha como fala, isso, ó, para o mundo, para eles olham assim, com desdém, com preconceito, com parcialidade. Então, aqui está dizendo, o Tiago está dizendo, não escolheu Yahuwah os que para o mundo são pobres, ou seja, esses que o mundo está tratando assim, o Pai escolheu esses para serem ricos em fé, aleluia, e herdeiros do reino. Se o mundo não sabe, essas pessoas que estão agindo assim não sabem, esse reino que Tiago está falando aqui é a vida eterna. É um reino de paz, de justiça, de amor, de alegria, onde não haverá mais injustiça, onde não haverá mais ranger de dentes, choro, pranto, violência, preconceito, corrupção, hipocrisia, mentira, falsidade. São esses que estão sendo tratados desta forma, que vão herdar esse reino que ele prometeu. Aleluia. Porque esses humildes de coração, pobres de espírito, são os que verdadeiramente amam o Pai. Quantos exemplos a gente vê aí? Vou dar um exemplo aqui, porque são milhares. Vou dar um, que eu gosto sempre de exemplificar, para esse entendimento ficar bem consolidado em nossa mente, em nossos corações. Não sei se os irmãos já puderam prestigiar momentos onde uma pessoa, vamos dizer aqui, um morador de rua, que, né, devido às suas condições sociais, ele dentro de uma grande metrópole, cheia de concreto, dificilmente ele encontra alimento, e por isso mesmo, muitas vezes ele tem que, ele depende, né, de esmolas, de atos de caridade, onde pessoas irão dar comida a eles. E muitas vezes essa pessoa, em uma semana, vamos botar em um dia, ela obteve simplesmente um pão e um copo de suco. E ela só tem aquilo para ela comer e ela está com muita fome. Porque ela, vamos dizer assim, que ela passou 3 dias com fome. E depois de 3 dias ela só encontra isso para comer. Então para ela é um tesouro aquilo ali, né? E aí ela pega aquele pão,
ela pega aquele pão e ela divide com o outro que está com fome também. E divide também o suco. E divide com muito amor, sabe? Com muita alegria. E a gente vê pessoas que têm todo esse recurso e não tem esse entendimento, não tem essa sabedoria, essa inteligência, esse ato, essa virtude, né? Esse ato glorioso, essa virtude. Entende? Então são esses que são os verdadeiros ricos. Porque eles detêm o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza. Que é o quê? Que é o conhecimento do Espírito, da consciência divina, da consciência da justiça e da verdade, do Pai e do Filho. A verdadeira sabedoria. Então esses sim são os verdadeiros ricos. E são esses, humildes de coração, pobres de espírito, que o Pai, que o Tiago está falando aqui, ó, que o Pai prometeu o seu reino. Aleluia. São esses que o amam verdadeiramente. Por quê? Porque eles testificam em suas obras. Lembra o que diz a palavra, a fé sem obra é morta? Então essas pessoas, ó, elas agem, elas comprovam verdadeiramente que elas são o povo de Yah, através do seu comportamento, da sua humildade, independente de suas dificuldades, sejam elas sociais, financeiras, patológicas, emocionais, psicológicas, independente, elas agem para com o amor ao próximo, que é o maior mandamento da palavra de Yahweh, de Gênesis e Apocalipse. É o amor ao próximo. É isso que o Pai quer. E só é possível amar o próximo e se amar se verdadeiramente essa pessoa ela tem um relacionamento, uma comunhão com a criação do Pai. Ou seja, essa pessoa verdadeiramente ela ama o Criador dos céus e da terra, porque ela respeita a natureza, a criação de papai. Ela se relaciona com a natureza, sabe? Ela teme, ela ama o Pai, sabe? Ela ora, ela busca, ela louva, ela agradece por todas as coisas. Ou seja, ganhou um pão, ele agradece e ele ainda parte do pão, partilha. E ele se alimenta e o irmãozinho dele, que também estava com fome ali, que não tinha o que comer, também se alimentou. E todos foram saciados. Por quê? Porque o verdadeiro alimento, né? O verdadeiro dom, a verdadeira graça vem do alto. Então, é como se o Pai, espiritualmente ali, ó, aquele pedaço do pão, a metade, né? Porque cada um vai comer a metade. É como se o Pai, espiritualmente ali, ó, quando ele comesse, enchesse na barriga e nutrisse aquela pessoa. Por causa daquela ação, aquela prova de amor, de sua fé verdadeira e genuína. Entende, meus irmãos? Que coisa linda, né? Aleluia. Então vamos dar sequência no verso 6. Contudo, vós tendes menosprezado o pobre. E não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Né? Ou seja, a pessoa age assim para com a pessoa que tem essas características, que para o mundo são características no caso, depreciável, né? Então o Tiago está falando aqui, ó, aí valoriza aquela pessoa que se veste melhor, que fala um pouco melhor, que tem uma condição melhor. Ou seja, e são essas mesmas pessoas que não tratam essas com o seu devido respeito,
Porque todos nós somos semelhantes, independente de classe social. Todos nós, está ficando escuro, né, irmãos? Todos nós iremos, todos nós fazemos xixi, fazemos cocô, choramos, sorrimos, dormimos, ficamos tristes, ficamos alegres, entende? Então assim, todos nós somos semelhantes. Neste corpo perecível todos nós nascemos, morremos, todos nós nascemos, né? Aí passamos o nosso tempo aqui e morremos, né? Então, qual a diferença entre uma pessoa que tem muito poder aquisitivo para uma que não tem esse poder aquisitivo social? Porque isso aí foi plantado pela serpente. Então a pessoa que conhece o evangelho, ela não deveria nem se gabar disso. Porque esse poder aquisitivo, ele nos foi imputado por este sistema pagão, injusto. Entende, irmãos? Então, assim, a pessoa não deveria nem tipo, vocês estão entendendo, né? Se gabar disso, vamos dizer, ou se achar especial, melhor que o próximo, por causa dessas coisas materiais, por causa dessas coisas perecíveis. Então, o Tiago está falando aqui, né? Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, o bom nome que sobre vós foi invocado, para quem é crente, professa, propaga o nome do Eterno, ok? Que as pessoas fazem chacota, que para de loucura, não sei o quê. E a gente está vendo aí agora o quê? Profanando também o quê? O nome que está escrito do Pai em nosso DNA. Ou seja, as pessoas estão profanando, né, o corpo, o templo, a nossa natureza. E o que é que eles falam? Porque aqui, ó, não são os ricos que blasfemam, ou seja, eu vou perder meu emprego, eu vou perder meu negócio, eu vou perder minha empresa. Não. Vou me sujeitar, vou tomar isso aí, tem que tomar, é bom. Quantos a gente está vendo aí? Né? No YouTube, né? Redes sociais como um todo, por estarem obtendo sucesso financeiro dentro dessas plataformas e estão apostatando. Quantos exemplos de pessoas que se dizem crente, mas por causa do sucesso que está obtendo através das suas técnicas de marketing e conteúdos compartilhados na internet, né, de acordo com a narrativa deste sistema, eles estão obtendo sucesso financeiro. E por isso mesmo, elas estão se sujeitando a essa tirania sanitária e corrompendo, né, o seu DNA, ou seja, blasfemando, né, o nome do Criador. Se vós, entretanto, observais a lei do reino, observar a lei do reino, a palavra de Yahweh, como está registrada na Escritura e que ordena, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ó, eu falei sobre isso, né? Que legal. Então estareis agindo corretamente. Se estiver observando a lei, ou seja, a palavra, como está registrada aqui, ó, nas Sagradas Escrituras, e que ordena, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente.
Se, todavia, tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado, que eu falei na primeira parte, e sereis condenados pela lei, pela palavra, como transgressores. Aleluia. Porquanto, quem obedece a toda a lei, a palavra de Yahweh, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Aleluia. Interessante, né, irmãos, que o Messias, no capítulo Mateus 22, se não me falta a memória, do verso 32 ao 36, 34 ao 40, que pergunta a ele, mestre, qual o maior mandamento? Ele fala, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Esse é o primeiro e maior mandamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. A esses dois mandamentos estão sujeitos a Torá, a lei e os profetas. Só que aí tem uma questão bem interessante. Esses dois são os dois mandamentos, e a gente cumprindo esses dois mandamentos, amando o nosso Pai, Criador, soberano, todo-poderoso, de todo o nosso coração, nós estaremos cumprindo toda a palavra, ok. Mas como podemos entender as minúcias, né, irmão? Como a gente pode observar o nosso comportamento diário? Está aqui, ó, aí que está. É o que as pessoas não entendem. De Gênesis a Apocalipse, a palavra inteira está ensinando como devemos nos comportar para com o próximo, para com a sociedade, para com o trabalho, para com a palavra, tudo. Ou seja, a palavra inteira, de Gênesis a Apocalipse e outros livros, né, que foram tirados do canon original, também tem alguns maravilhosos, abençoados, assim, nossa, tremendo, que nos ensina, nos instrui como devemos agir, sabe? Perante o próximo, da forma que agrada o Pai. Tá entendendo? Então, como diz aqui, ó, se tropeça em apenas uma dessas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Então se preocupou com tanta coisa aí, ó, perecível, e não se preocupou com o principal, com o seu caráter, com a sua alma, com a sua dignidade, com a sua responsabilidade para com o Criador dos céus e da terra. E aí, passou a vida toda, chegou no dia D, dia principal, e perdeu a sua salvação. Entende? Aí no verso 11, pois aquele que proclamou, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, te tornaste da mesma forma transgressor da lei, da palavra de Yahweh. Falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade, pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. Oh, glória! Aleluia! A gente fala direto, nosso Pai, ok? Ele é amor, Ele nos amou primeiro, Ele é misericordioso, mas Ele não pode ir contrário à sua palavra, ou seja, Ele é o justo juiz, Ele é a própria justiça, não é essa justiça dos homens, falha. Não, nosso Criador, Ele é a própria justiça. Portanto, não haverá no juízo misericórdia sobre quem não usa para com compaixão. Que fique claro,
para todos nós, a graça triunfa sobre o juízo. Aleluia. Perdão, a misericórdia, né? Misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, tem aquela verso que fala, né? Agir com misericórdia. Ô Pai, como é? Ou seja, aquele que não tem misericórdia do seu próximo, não terá misericórdia no dia do juízo pelo Pai. Entende, irmãos? É forte. E é maravilhoso. Porque olha a oportunidade que nós estamos tendo de estar meditando nesta palavra. Em pleno momento que estamos vivendo no mundo todo, mundo louco, de cabeça para baixo. Mundo totalmente investido. Os valores totalmente investidos. A gente liga a TV, a gente só vê desgraça. De quando a gente acorda e vai dormir na internet, só promiscuidade, pornografia, imoralidade, gente mentirosa, hipócritas, pessoas mercenárias, interesseiras em seus próprios interesses, né? Egoístas. E a gente está tendo a oportunidade de a gente estar meditando em uma palavra dessa, né, irmãos? Que vai contrária à carne, né? Que bate na carne, no pecado. É maravilhoso. Só temos que dar graças e louvores ao nosso Pai por estar sempre nos exortando, puxando nossa orelha e nos colocando no seu caminho de justiça e de verdade, que é maravilhoso. Aleluia. Então, de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? É o que eu falei do arravá, né, do amor, da empatia, de se colocar no lugar do próximo. No que adianta, paz, irmão, não sei o que e tal. No se colocar no lugar daquela pessoa ali e de alguma forma buscar suprir, se você obter recursos nessa necessidade aqui em específico, ele fala de quê? De roupa, né? E de comida. Aí se a pessoa detém recursos para isso, o que adianta você falar, paz, irmão? Já dá uma palavra e não supre. Pô, se tem e a pessoa está vendo que ela está necessitada daquilo, se coloque no lugar dela e faça uma obra que dessa forma você vai estar confirmando a sua fé de fato. E não é para ninguém, é para você mesmo e para o Pai que vê todas as coisas. Entende? Eu vi um vídeo agora recente com essa tragédia toda que está acontecendo aqui no meu estado, no sul do nosso estado aqui. Aí eu vi um vídeo que o rapaz, dono de uma mercearia, de um mercadinho, na rua dele, né, por causa das inundações, né, foi levado muito lixo, muito esgoto para a rua, para o bairro deles lá. E aí estão lá filmando ele, equipes de bombeiros, de policiais, todo mundo tal. E todo mundo só falando de comida, traz cesta básica, traz não sei o que, não sei o que. E ele falando, gente, a gente agradece muito, a gente precisa sim. Mas neste momento ninguém está passando fome. A gente está necessitando que haja uma limpeza aqui na nossa rua, no nosso bairro, porque a gente está com medo dos nossos pais, dos nossos avós, nossos filhos, nossas crianças pegarem uma doença grave. Ou seja, as pessoas ficam, vamos ajudar, né? Tocando aí, ó, gritando no meio das praças, como diz aqui, né? Quando dá esmola, não gritar e não falar que você está ajudando. Então o povo tá aí, não, tô me ajudando, vamos aqui, não sei o quê, eu ajudo mesmo, eu faço isso por não sei quem, tal, e tá falando. Isso é hipocrisia, irmão. Isso é querer vanglória, querer louvor. O Pai não se agrada disso. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente dá uma esmola, né? Quando a gente presta um serviço, uma caridade, a gente tem que fazer isso por amor.
por amor ao nosso irmão, a palavra de nosso Pai, ao nosso Pai. A gente não tem que, se alguém vê por acaso ali, está passando e viu, tudo bem, mas você não está fazendo por aquilo ali, você está fazendo por amor. Então o que é que acontece? Às vezes as pessoas, é que nem essas pessoas que ficam, bom dia, boa tarde, como vai? Como vai você? Como é que você está? Que fazem essas perguntas por osmose, mas no fundo não está se preocupando de verdade. Se a pessoa não está desejando de fato um bom dia, sabe aquele bom dia que você fala bom dia, que você está querendo mesmo que a pessoa tenha um bom dia? Ou então como você está? Aí você vê que é uma pergunta assim já de osmose da sociedade. Mas está verdadeiramente se interessando quando você faz essa pergunta? Você verdadeiramente quer saber como essa pessoa está? Você vai ter paciência para ouvir ela falar como ela está? Você está entendendo o que eu estou falando? O que eu estou querendo dizer? É muito forte. Então, de que adianta você não prestar uma ajuda concreta? Você não demonstrar de fato sua fé. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Não adianta nada falar, eu creio, eu sou isso, aquilo, eu vou fazer isso e aquilo, e os seus frutos não demonstram sua fé. É morta. Sem obras é morta. Se você não dá frutos, entendeu? De nada adianta. Se você não se comportar como um verdadeiro adorador, com humildade, com sinceridade, com humildade, se você não respeitar o seu próximo, se você não amar o seu próximo, de nada adianta. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência, aí Tiago, né? Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Quereis, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara, Abraão creu em Yahua, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo do Criador de Yahua. Aleluia! Observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Yahua pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, o corpo, a carne sem o fôlego de vida está morto, da mesma forma, a fé, a convicção, a crença, sem obras. Então, da mesma forma, a fé sem obras está morta. Aleluia. Então, assim, meu irmão, aqui com esse capítulo maravilhoso, eu encerro mais um vídeo, mais um estudo, mais uma meditação, para a gente refletir, para a gente meditar, para a gente se examinar, se avaliar, se examinar, se a gente de fato estamos caminhando em retidão, em justiça e em verdade. Porque a palavra diz aqui, que aquele que permanecer fiel, que resistir a todo mal, as tentações, e for fiel a esta palavra, a Yahushua, ao Evangelho da Graça, até o fim será salvo. Então eu vejo muita gente aí pregando que vai falar, vai tentar explicar uma coisa e com o tempo acaba se afogando, porque se precipita.
Não sei se os irmãos já ouviram falar que tem gente que fala que uma vez salvo é salvo. Que, ou seja, como assim? Quer dizer o quê? Que a pessoa creu, a pessoa ouviu o chamado de fato, se arrependeu dos seus pecados, se converteu dos seus maus caminhos, mas quer dizer o quê? Que ela agora, de por diante, ela vai poder andar como ela quiser, a Deus dará, a bel prazer, fazendo o que quiser? Não, não é bem assim não. Não é bem assim não. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, não. Nós temos uma lei, nós temos uma palavra, entendeu? Nós temos um juiz, nós temos um advogado, nós temos um mestre que nos ensinou tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Pra gente caminhar com o caráter que agrada o nosso Pai Celestial, o Criador de todas as coisas, o soberano, todo-poderoso e água. Aquele que vai separar, que vai ceifar, né? Vai separar o joio do trigo, o bode da ovelha. Então, meu irmão, estude tudo que o Espírito está te concebendo, te permitindo, estude tudo. Mas, principalmente, o que o Espírito está te revelando, está te exortando. Examine, porque nós todos iremos responder pelas nossas obras. E o principal mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ame o seu próximo antes de qualquer coisa. Um beijo, shalom.